Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de métodos quantitativos. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus e nesta aula nós vamos tratar do tema da estatística descritiva. Então nós vamos tratar de alguns conceitos, de alguns elementos importantes da estatística descritiva, que é uma parte da estatística que tem por preocupação a organização, a coleta e a apresentação dos dados de uma determinada pesquisa. E assim, então, eu convido você a darmos início à nossa aula. Acompanhe no quadro. A estatística moderna é uma tecnologia quantitativa para a ciência experimental e observacional, que permite avaliar e estudar as incertezas e os seus efeitos no planejamento e interpretação de experiências e de observações de fenômenos da natureza e da sociedade. Então, perceba que a estatística, de um certo modo, ela contribui não somente para a sua prática profissional enquanto um pesquisador, enquanto alguém que está disposto a realizar uma pesquisa, a coletar informações de um determinado assunto, mas também contribui para a sua formação pessoal. Bom, mas para que haja uma aprendizagem significativa dos conceitos a serem tratados ao longo da nossa aula, alguns conhecimentos se tornam importantes, os chamados conhecimentos prévios. Acompanhe comigo no quadro. Então, entre os conhecimentos prévios, nós temos aqueles relacionados à matemática básica, como as operações, isso inclui as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, expressões tanto numéricas quanto algébricas e noções primitivas de conjunto, elemento e pertinência. Também se torna importante que você já saiba realizar algumas operações envolvendo as porcentagens. Mas, para aqueles que não se lembram como que faz o cálculo da porcentagem, vamos relembrar o conceito de porcentagem e alguns exemplos. Acompanhe novamente. Então, as porcentagens nada mais são do que frações cujos denominadores são iguais a 100. Por isso, o nome porcentagem. E a porcentagem ela possui diferentes representações. Nós temos a representação percentual, fracionária e a representação decimal. Por exemplo, se eu digo 25%, essa é a minha representação percentual. Como seria a representação fracionária desse 25%? Como dito anteriormente, porcentagem é uma fração de numerador igual a 100. Então, 25% eu escrevo como 25 sobre 100 na forma fracionária. E se eu quero a representação decimal, basta dividirmos o 25 pelo 100. 25 dividido por 100 é igual a 0,25. Mas e o cálculo da porcentagem? Como que eu faço? Vejamos 25% de 300. Pensando na representação fracionária, nós podemos determinar o 25% de 300 do seguinte modo. Primeiro, escrevemos na forma fracionária o 25% e multiplicamos essa fração pelo 300. E esse cálculo, como eu faço? O de cima pelo de cima. Então, 25 vezes 300, que é igual a 7.500. E o 100 eu repito. 7.500 dividido por 100 é igual a 75. Ou seja, 25% de 300 é igual a 75. Agora, 8% de 30. Vamos pensar no cálculo de 8% de 30 utilizando a calculadora científica. Uma outra possibilidade. Acompanhe na câmera de documentos. Então, na calculadora científica dessa marca e desse modelo, nós realizamos o cálculo da porcentagem do seguinte modo. Digitamos o 30 e multiplicamos pela porcentagem desejada. Então, vezes 8, eu quero por cento. Então, eu digito Shift e depois a tecla de igual. A tecla de igual, porque ela já me dá a porcentagem, 2,4. Então, novamente, 30 vezes 8, eu quero porcentagem, então Shift igual, 2,4. Então, 8% de 30 é igual a 2,4.
Então, esses são conhecimentos importantes para que você tenha uma aprendizagem significativa dos conceitos a serem tratados ao longo desta aula e das próximas aulas também. Então, caso você tenha alguma dificuldade com esses conceitos ou com outros conceitos da matemática básica, eu oriento que você estude alguns materiais complementares, alguns livros, acesse alguns sites da internet que possibilitam, de algum modo, você retomar, relembrar esses conceitos já vistos na educação básica. Bom, falamos então do nosso assunto de um modo geral, tratamos dos conhecimentos prévios. Vamos então agora conhecer a situação geradora de aprendizagem. Acompanhe. Imagine que você é um funcionário de uma grande empresa, que denominaremos de M, e foi incumbido de realizar uma pesquisa para determinar o perfil dos 30 mil funcionários dessa empresa. O relatório dessa pesquisa deverá conter informações pessoais como idade, o peso, altura, sexo, cor dos olhos, raça e também informações sobre a satisfação em relação às condições de trabalho e a remuneração. Considere que o prazo estipulado para a realização dessa tarefa seja uma semana. Nesse ponto, algumas dúvidas devem ter surgido. Entre elas, nós temos: o que exatamente eu devo pesquisar? Como fazer essa pesquisa? O tempo, esse tempo de uma semana, será suficiente para pesquisar todos os funcionários? Em caso negativo, o que eu devo fazer? Ou seja, se o tempo não for suficiente, o que eu devo fazer então? Como apresentar os resultados obtidos por meio da pesquisa? Bom, então, veja que nós estamos entrando nesse campo da estatística descritiva, e aí esses questionamentos são questionamentos que irão, ao longo dessa aula, contemplar, nós vamos tratar dessas questões ao longo da nossa aula, vamos respondê-las, e para isso, nós vamos começar com a nossa primeira situação problema. Acompanhe comigo. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Vamos conhecer então a nossa primeira situação problema. Acompanhe. Então, temos como primeiro questionamento, pensando lá na nossa situação geradora de aprendizagem, como planejar a coleta de dados. Então, lembre-se de que a situação geradora de aprendizagem trata de uma pesquisa a ser realizada em uma empresa com 30 mil funcionários. Então, nós temos que pensar no tempo, se o tempo de uma semana, o tempo proposto, ele é suficiente para realizar, para determinar o perfil de todos os funcionários, né, por meio de uma pesquisa com todos eles, ou não. Então, nessa questão da coleta de dados, como que nós podemos realizar essa coleta de dados, nós devemos inicialmente pensar em dois conceitos importantes, que é o conceito da população e o conceito da amostra. Dois conceitos que possivelmente você já tenha uma ideia, uma noção intuitiva do que seja. Mas vamos acompanhar a definição. Acompanhe no quadro. Então, para a população, nós vamos entender do seguinte modo. Uma população é o conjunto de todos os elementos que possuem determinada característica em comum. Então, perceba que quando eu falo de população no estudo estatístico, eu não estou me referindo a um conjunto de pessoas. Pode ser que seja, mas pode ser que não. População pode representar um conjunto de árvores, pode representar um conjunto de bactérias, por exemplo, num estudo de biologia, pode representar um conjunto de minerais, no estudo de química. Então, perceba que a ideia é que população, esse conceito estatístico, quer dizer
Um conjunto formado por elementos que tenham pelo menos uma característica em comum. Na verdade, característica que é importante para a pesquisa. Vamos agora entender o conceito de amostra. Acompanhe. Então, vamos entender a amostra como qualquer subconjunto, e subconjunto quer dizer parte. Então, uma amostra é qualquer parte de uma população. Então, perceba aqui, nós temos uma imagem representando um cozinheiro que está provando a sua comida. Esse cozinheiro, ele, vamos supor que esteja preparando uma panela de arroz. Para verificar se o arroz está bem temperado, está no ponto, está do jeito que lhe agrade, ele precisa provar toda a panela de arroz? Não há necessidade. Então, o que ele faz? Ele experimenta uma colher. Essa colher é o que nós chamamos em estatística de amostra. É uma parte do todo. Então, ele pretende tirar uma conclusão para o todo. Então, a população seria essa panela de arroz e a amostra seria a parte que ele está retirando para tirar conclusões dessa parte e estender para a população. Vamos pensar numa situação atual, uma situação comum. Uma pesquisa de intenção de votos. O que seria população e o que seria a amostra nesse caso? Pensando no nosso país, a população seria todos os eleitores do Brasil. Pensando na amostra, digamos que não tenhamos tempo nem condições financeiras para pesquisar todos os eleitores. O que seria uma amostra? Poderia ser alguns eleitores de cada região do Brasil, alguns eleitores do Sul, alguns eleitores lá do Sudeste, alguns eleitores do Norte, alguns eleitores do Nordeste, alguns eleitores do Centro-Oeste. Então, um pouco de cada região poderia constituir uma amostra. Então, a ideia é que a população é um conjunto formado por todos os elementos que você pretende pesquisar e a amostra é uma parte desse todo, que você acaba pesquisando por questões de conveniência, sejam elas por questões de tempo, por questões financeiras ou por questões pessoais do próprio pesquisador. Bom, vamos agora tratar de um outro conceito importante, que é o conceito de variável. Acompanhe comigo no quadro. Então, quando estudamos uma população, estamos interessados em suas variáveis e nos possíveis valores que elas podem assumir. Então, as variáveis podem inicialmente ser classificadas de dois modos diferentes, em quantitativas e qualitativas. Quando que uma variável ela é quantitativa? Lembre-se dessa palavra, de quantidade, me lembra número. As variáveis quantitativas são aquelas que são expressas por valores numéricos. Já as variáveis qualitativas não são. Então fica fácil de diferenciar. Vamos pensar em alguns exemplos. A idade. Digamos que eu queira pesquisar a idade dos funcionários da minha empresa. A idade é uma variável quantitativa ou qualitativa? A idade ela é expressa por valores numéricos? Sim, é expressa por valores numéricos. Então é quantitativa. Outra variável, cor dos olhos. A cor dos olhos ela pode ter como resposta verde, azul, castanho, preto. Então, essas são algumas possibilidades. São todas. São valores numéricos? Não são. Se não são valores numéricos, então a variável ela é qualitativa. Vejamos agora outras classificações para as variáveis quantitativa e qualitativas. Acompanhe no quadro. Então, as variáveis quantitativas, elas podem ainda ser discretas ou contínuas. Quando que uma variável quantitativa ela é discreta? A variável quantitativa, que ela expressa por valores numéricos, será discreta quando esses números forem números inteiros. Só tiver a possibilidade de assumir números inteiros. Vamos pensar em um exemplo. Número de filhos. Uma família pode ter 0 filhos, pode ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos e assim por diante. Uma família não pode ter, por exemplo, 2 filhos e meio, 3,75 filhos. Não faz sentido. Então, assume apenas números inteiros.
e, consequentemente, uma variável quantitativa discreta. Agora, se a variável quantitativa puder assumir valores não inteiros, então ela é classificada como contínua. Por exemplo, salário. Salário dos funcionários da minha empresa. Bom, o funcionário ele pode receber R$2.000, que é um número inteiro, mas também ele pode receber R$2.000,50, R$3.000,75. Faz sentido? Por essa possibilidade, a variável ela é classificada como quantitativa contínua. Agora vejamos a classificação para as variáveis qualitativas. Acompanhe comigo. As variáveis qualitativas, elas podem ser classificadas como ordinais ou nominais. Quando que uma variável qualitativa ela será ordinal? Pense na palavra ordinal, nos remete à ordem. Então, toda variável qualitativa que puder naturalmente ser ordenada, na qual os seus valores podem naturalmente ser ordenados, a variável será classificada como qualitativa ordinal. Por exemplo, formação acadêmica ou nível de escolaridade. Quais são as possibilidades? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Essas respostas, esses possíveis valores para a variável nível de escolaridade, naturalmente possuem uma ordem. Eu sei que primeiro é o ensino fundamental, depois o ensino médio, depois o ensino superior. Por ter essa ordenação, nós classificamos como qualitativa ordinal. Agora, se não puder ser ordenado, então a variável é qualitativa nominal. Por exemplo, cor dos olhos. Não existe uma ordem natural. Primeiro verde, depois azul, depois preto, depois castanho. Não existe. Por não ter essa ordem, nós classificamos como qualitativa nominal. Bom, então nós vimos diferentes classificações para uma variável e é importante que depois você revise a aula pausadamente, acompanhe essas classificações, os exemplos dados, pense em outros exemplos, pesquise outros exemplos, para que assim você possa compreender um pouco melhor. Vamos agora tratar de uma outra ideia ainda na coleta de dados, que é a ideia de amostragem, porque nós tratamos já do conceito de população e do conceito de amostra. Bom, então, digamos que você queira pesquisar por meio de uma amostra, uma parte do todo. Essa parte que você vai formar, ela pode ser formada utilizando algumas técnicas estatísticas, algumas técnicas já validadas, que de algum modo vão tornar a sua pesquisa, vão dar à sua pesquisa credibilidade e fidedignidade. Acompanhe comigo no quadro algumas dessas técnicas. Bom, então, dentre os diversos métodos de amostragem, os mais conhecidos são a amostragem de conveniência. Então, geralmente, nessa amostragem, o indivíduo seleciona na população elementos que considera pertinentes ou convenientes. A própria palavra conveniência já traz essa ideia de escolha. O próprio pesquisador vai escolher de acordo com a pertinência da sua pesquisa. Amostragem voluntária. Novamente, o próprio nome já traz uma referência. Na amostragem voluntária, os elementos irão compor a sua amostra voluntariamente. Então, os próprios elementos irão participar de modo voluntário. A amostragem aleatória simples. E aqui eu peço para que você já faça uma anotação. Fica a dica aí para você anotar, para ter uma referência. A amostragem aleatória traz a ideia de sorteio. Então, nesse tipo de técnica, os elementos serão determinados por meio de sorteios. A amostragem sistemática. Como o próprio nome já diz, os elementos já possuem algum tipo de sistema, algum tipo de ordenação. Naturalmente, como, por exemplo, a ordem alfabética de uma lista telefônica ou as sequências de casas em uma rua. Amostragem aleatória estratificada. A amostragem aleatória estratificada, ela é utilizada geralmente nos casos em que a população possui subgrupos com características próprias, que podem ser pertinentes à pesquisa. Então, aqui nós temos subgrupos
é formada quando a população possui subgrupos homogêneos. Como assim, professor? Bom, vamos pensar na pesquisa de intenção de votos. Primeiramente, eu posso selecionar alguns elementos de cada região do nosso país. Mas a gente tem que levar em consideração que essa população possui subgrupos com características próprias. Uma desses subgrupos eu posso considerar como sendo as regiões do nosso país, as regiões brasileiras, mas também posso considerar como subgrupos os estados, mas também posso considerar como subgrupos as mulheres, os homens. Então, perceba que eu sempre vou... uma possibilidade de utilizar esse tipo de técnica é quando, naturalmente, a população possui subgrupos com características próprias e que devam ser consideradas e valorizadas para a sua pesquisa. Continue acompanhando no quadro. A outra técnica é a amostragem por conglomerado. Esse tipo de técnica é parecida com a anterior, a diferença é que nessa a população possui subgrupos com elementos heterogêneos. Então, é estratificada homogêneos, conglomerado, subgrupos heterogêneos. Perceba que a ideia é que você conheça mesmo algumas técnicas de amostragem para que você possa formar a sua amostra, a amostra da sua pesquisa. E depois, claro, você pode se aprofundar em cada uma dessas técnicas ou naquela que você considerar para a sua pesquisa. Vamos pensar agora no roteiro para a coleta de dados, porque nós já tratamos de alguns conceitos importantes: população, amostra, a variável da sua pesquisa, como classificá-la. Pensamos em algumas técnicas. Vamos agora ao como coletar esses dados, já tendo definido a sua amostra. Acompanhe comigo no quadro. Então, temos aqui que o roteiro ele precisa conter o objetivo da sua pesquisa. Você precisa definir as variáveis, ou seja, o que você pretende pesquisar? A população de interesse. Definir o sistema de coleta de dados. Como que os dados serão coletados? Será por meio de entrevista? Será por meio de formulários? De um questionário? Depois que você definir o sistema de coleta, então você coleta os dados. E, por fim, revisa os dados coletados. Bom, então, pensando nesses conceitos iniciais da estatística descritiva, nós já podemos resolver a nossa primeira situação-problema. Acompanhe comigo no quadro. Então, eu trago um possível roteiro. Por que possível? Porque você pode construir um outro roteiro pensando nas especificidades da sua pesquisa. Então, primeiro, definir os objetivos da pesquisa. Pensando na empresa M, o objetivo qual é? Determinar o perfil dos 30 mil funcionários da empresa M. Quais são as variáveis? E a população de interesse? Bom, a população, os 30 mil funcionários. Agora, as variáveis são os elementos que irão determinar o perfil dos funcionários. A idade, o peso, a altura, cor dos olhos, satisfação em relação às condições de trabalho, satisfação em relação à remuneração. Depois, nós definimos o sistema de coleta de dados. A amostra será formada utilizando a amostragem estratificada, por considerarmos que na empresa tenham subgrupos com características em comum. Depois, coletar os dados. Uma possibilidade seria utilizarmos formulários que podem ser respondidos e enviados por e-mail, facilitando a vida do pesquisador e economizando tanto tempo quanto investimento financeiro. E, por fim, revisar os dados coletados. Bom, então, assim nós resolvemos a primeira situação-problema, considerando esses elementos iniciais, e eu convido você agora a acompanhar a segunda situação-problema. E aí,
Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Vamos conhecer agora a segunda situação-problema. Fizemos um planejamento da coleta de dados para a pesquisa da empresa M e elaboramos um roteiro para a realização de tal tarefa. Para continuar o trabalho, vamos considerar que os dados já foram coletados, sendo a nossa tarefa agora organizá-los, resumi-los e apresentá-los. Acompanhe comigo na câmera de documentos os dados que foram já coletados por meio da pesquisa. Então, essa tabela com os dados consta no seu material de apoio, no livro da disciplina. Então, nós teremos essa tabela como referência ao longo dessa nossa aula e das próximas aulas também. Então, uma dica é que você sempre tenha em mãos essa tabela, pois nós vamos tratar dos dados que compõem essa tabela ao longo dessa e das próximas aulas. Bom, então pensando agora na organização dos dados, é que eu trago algumas formas de organizar e apresentar os dados. A organização e a apresentação são muito importantes. Por quê? Porque elas podem ou facilitar ou dificultar a leitura pelo seu público-alvo. Então, a escolha certa e a organização adequada é, de fato, importante. Acompanhe comigo no quadro algumas organizações. Então, temos, inicialmente, dados brutos. O que são os dados brutos? São aqueles que se apresentam da maneira como foram coletados. Então, do modo como você coletou, essa organização já é definida como dados brutos. São os seus dados brutos. E o rol? O rol já é uma organização que considera os dados em ordem crescente ou decrescente. Vejamos um exemplo. Temos aqui os dados brutos: 18, 42, 31, 26, 21, 24, 20 e 90. O que seria o rol crescente? Seria a organização dos dados do menor até o maior. E o rol decrescente é o contrário. Os dados organizados do maior até o menor. Então, essa é uma possibilidade de você organizar os seus dados. Mas, se você tiver muitos dados na sua pesquisa, muitas vezes esse tipo de organização se torna difícil para o leitor. Ele acaba tendo dificuldade de interpretar, de analisar, e não é isso que queremos. Então, eu trago uma outra possibilidade, que é a organização por meio de gráficos. Os gráficos, de uma certa forma, eles facilitam a leitura de imediato. Então, quando a gente olha para o gráfico, a gente já tem uma ideia do que o pesquisador quer informar. Acompanhe comigo no quadro alguns exemplos para esse tipo de organização por meio dos gráficos. Então, eu trago os gráficos para variáveis qualitativas. Por isso que é importante que você já entenda bem o que são variáveis qualitativas. Mas eu retomo. As variáveis qualitativas são aquelas variáveis que não são expressas por valores numéricos. Cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, nível de escolaridade. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Para variáveis qualitativas, você pode utilizar o gráfico de barras. Por exemplo, veja o gráfico de barras com essas barras verticais, que muitos autores consideram como gráfico de colunas.
Então, eu tenho um gráfico representando a cor dos olhos da amostra de funcionários da empresa M. O que é importante que você saiba nesse momento a respeito do gráfico de barras. É importante que você entenda alguns elementos. O eixo horizontal. No eixo horizontal, denominado eixo das categorias, veja que nós temos para a cor dos olhos castanhos, azuis e verdes. E no eixo vertical, nós temos o eixo das quantidades. Cada barra representa um dos valores assumidos pela variável. Então, perceba que a altura da barra indica, é proporcional à frequência com que determinada resposta ela aparece na amostra. Então, quantos funcionários possuem olhos castanhos? Eu olho para a barra, para o tamanho da barra. A barra vai até o número 15. Então, 15 pessoas, 15 funcionários possuem olhos castanhos. Quantos funcionários possuem olhos azuis? 4. A barra vai até o número 4. E um funcionário possui olhos verdes. Então, veja a facilidade do gráfico. Ele proporciona visualmente que você interprete com facilidade essas informações. Ainda para variáveis qualitativas, nós temos o gráfico de setores. O gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, por exemplo, o Excel mesmo traz gráfico de pizza. Esse tipo de gráfico ele é útil para visualizarmos a participação de determinada categoria em relação ao todo. Então, eu consigo olhar para a parte e comparar com o todo. Por exemplo, no nosso caso, nesse exemplo apresentado, nós temos 35% das pessoas possuem a pele de cor parda e 30% pele branca. Então, eu consigo comparar parte com outra parte e determinar quantas pessoas, por exemplo, possuem, ou melhor, quem possui mais? Qual a maior representatividade? As pessoas de pele parda ou de pele branca? Então, olhando para o tamanho dessas partes, eu já consigo determinar, não preciso nem contar, nem olhar para as porcentagens. Apenas pelo tamanho de cada parte eu consigo já determinar, fazer essa comparação. E a parte em relação ao todo, então eu consigo pensar na parte referente às pessoas pardas em relação ao todo. Para variáveis quantitativas, trago novamente gráfico de barras. Então, o gráfico de barras ou gráfico de colunas, como eu mencionei anteriormente, ela é tanto adequada para representar variáveis qualitativas quanto quantitativas. Temos aqui no exemplo número de títulos mundiais de futebol. Vamos verificar se o gráfico facilita a interpretação. No eixo horizontal nós temos número de títulos e no eixo vertical a frequência. Então, quantos times possuem 3 títulos? Olha o tamanho da barra. A barra vai até o 1. Então, um time possui 3 títulos. Quantos times possuem 2 títulos? Olhe para a coluna do 2. 2 times possuem 2 títulos. Bom, então, essas são possibilidades de representação dos dados coletados considerando os gráficos. Então, pensando nessas possibilidades, nessas representações gráficas, é que nós já podemos agora resolver a segunda situação-problema. Acompanhe comigo. Então, vamos considerar, na nossa situação-problema, pensando no perfil dos funcionários da empresa M, vamos considerar 2 variáveis. Vamos considerar a variável sexo e vamos considerar a variável peso. Então, para a variável sexo, é uma variável qualitativa. Se é uma variável qualitativa, eu posso tanto utilizar o gráfico de barras quanto o gráfico de setores. Então, acompanhe comigo na câmera de documentos novamente. Então, o que nós fazemos? Nós consideramos as respostas dadas para o sexo. Eu conto quantos funcionários são do sexo masculino,
conto quantos funcionários são do sexo feminino e represento graficamente. Acompanhe comigo novamente no quadro. Então, nesse caso, contando, nós percebemos que 11 funcionários são do sexo masculino e 9 funcionários são do sexo feminino. E como que eu determino a porcentagem, se eu quiser representar com a porcentagem que é o nosso caso? Eu divido cada uma das partes pelo todo. Então, 11 dividido por 20 é igual a 0,55, ou ainda 55%. E 9 dividido por 20 é igual a 0,45, ou ainda 45%. Visualmente, eu já consigo determinar que possuem mais homens do que mulheres. Eu posso fazer isso sem contar. Então, seu público-alvo pode perceber isso sem contar e sem olhar para os valores apresentados. Só pela comparação das barras ele tem essa noção, essa ideia. E perceba que, por ser uma variável qualitativa, eu trago também o gráfico de setores. Novamente, com as representações das partes. A parte referente ao sexo masculino é maior do que a parte referente ao sexo feminino. Portanto, existem mais homens do que mulheres nessa empresa. Agora, a variável peso, que é uma variável quantitativa. Eu trouxe como possibilidade para variáveis quantitativas o gráfico de barras. Então, novamente, eu construo um gráfico de barras. Nesse caso, perceba que as barras, elas estão ligadas. Como essas barras estão ligadas, nós chamamos o gráfico de histograma. Esse é um histograma. E aqui estão representados intervalos para os pesos. Então, nós temos o intervalo de 50 a 60 quilos, de 60 a 70 quilos, de 70 a 80, de 80 a 90, de 90 a 100. O que é importante que você saiba sobre a interpretação desse tipo de gráfico? Que o valor final do intervalo, ele não é considerado, ele nunca é considerado. Então, no primeiro intervalo, que vai de 50 a 60, não inclui o 60. No segundo intervalo, que vai do 60 ao 70, não inclui o 70. E assim por diante. Então, 10% dos funcionários possuem o peso de 50 a 60 quilos, sem considerar os 60. Uma forma de representarmos que o valor maior do intervalo não é considerado é por meio de uma barrinha com a barra vertical no primeiro valor e sem a barra fechando esse intervalo. Isso indica que o último valor ele não é considerado. Isso é muito utilizado em tabelas de distribuição de frequências. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, eu trago um exemplo de tabela de distribuição de frequências para a variável idade. Perceba que nós temos intervalos do 20 ao 30, do 30 ao 40, do 40 ao 50, do 50 ao 60. O primeiro intervalo, considero o 20, mas não considero o 30. Então, de 20 a 30 anos, sem considerar o 30, existem 6 funcionários. De 40 anos a 50 anos, sem considerar os 50, 4 funcionários. E assim, então, eu faço a interpretação. Se eu quero a porcentagem em relação ao todo, 6 dividido por 20, eu obtenho a representação percentual, 30%. Qual é o percentual de funcionários que possuem de 40 a 50 anos? 4. Então, eu divido 4 por 20, obtenho 20%. E assim nós determinamos as porcentagens. Se eu quero saber, por exemplo, quantos funcionários possuem menos que 40 anos, como que eu faço? Bom, menos que 40, então eu tenho que pegar o intervalo que vai até o 40 e considerar dele esse intervalo e os anteriores. Então, que possui menos que 40. E somo esses dois intervalos.
6 mais 5, 11. Então, 11 funcionários possuem menos que 40 anos. E assim eu faço a interpretação desse tipo de representação também. Bom, então nós tratamos dos diferentes gráficos, de alguns gráficos, alguns exemplos, existem outras possibilidades, e é importante que você estude, tenha outras referências, também é importante. Mas ainda pensando no gráfico de colunas. O gráfico de colunas, nós tratamos, chamei de gráfico de barras, pois é como é trazido no material de estudo, no nosso livro, o livro da disciplina, mas muitos autores chamam o gráfico de barras na vertical de gráfico de colunas. Então é importante que você saiba disso, de que existe essa possibilidade. Gráfico de barras, ele pode ser assumido como na vertical ou na horizontal. E alguns autores chamam o gráfico de barras na vertical de gráfico de colunas. Alguns autores, alguns livros, alguns softwares. O Excel, por exemplo, chama o gráfico de barras na vertical de gráfico de colunas mesmo. Bom, então nós resolvemos a segunda situação problema e eu convido você agora a acompanhar a terceira situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Acompanhe comigo no quadro a terceira situação problema. Existem ainda outras maneiras de resumir conjuntos de dados, que vão além de uma tabela ou um gráfico. Considerando a nossa tabela, a tabela com os dados dos 20 funcionários da empresa M, que compõem a nossa amostra, como representar esses dados considerando um único valor? E que valor seria mais adequado para cada conjunto? Então, nesse terceiro momento, nós vamos tratar das representações por meio de um único valor. Então, um único valor irá representar todo o seu conjunto de dados. Bom, nós chamamos esses valores de medidas de tendência central. Possivelmente, você já conheça alguma dessas medidas. A média, mediana e a moda. Vamos, então, começar falando da média. Acompanhe. Então, a média aritmética, ou simplesmente média, corresponde à divisão da soma de todos os valores de um conjunto de dados pela quantidade de valores desse conjunto. Então, eu trago a fórmula que representa isso. Então, veja, nós temos a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Então, o importante não é memorizar, não é ficar decorando essas fórmulas. O importante é que você compreenda o conceito, compreenda a ideia. Mais para frente eu vou tratar também do cálculo da média por meio da calculadora científica. Então, memorizar essas fórmulas não é o mais importante. O importante é que você, de fato, compreenda o conceito. Vamos, então, aplicar a ideia de média a um exemplo. Acompanhe. Calcule a média do seguinte conjunto de dados. Então, nós temos 18, 20, 21, 24, 26, 31, 42 e 90. Como que eu calculo a média desse conjunto de dados? Então, vamos lá. Primeira coisa, somar todos os valores. Depois, nós vamos dividir pelo número de valores. Quantos valores nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, dividimos por 8. A soma, depois, quando você revisar a aula, estudar novamente, você pode somar para confirmar 272. Isso dividido por 8 igual a 34. Então, essa é a média para o conjunto de dados. Então, lembre-se,
A média aritmética, ou simplesmente média, ela é determinada pela divisão entre a soma de todos os dados pela quantidade de dados. A média aritmética, ela não é aplicada para variáveis qualitativas. Fica uma dica. Ela é aplicada apenas para variáveis quantitativas. Vamos agora conhecer uma outra medida de tendência central, a mediana. A mediana, ou valor mediano de um conjunto de dados, simbolizado por MD, corresponde ao valor central de um rol. E aqui eu já chamo a atenção para um detalhe bastante importante e que muitas pessoas acabam se esquecendo. Para determinar a mediana, é importante que os dados estejam organizados em rol, ou seja, ordem crescente ou decrescente. Se você determinar a mediana sem se preocupar com isso, possivelmente você irá errar o resultado. Então, organize os dados em rol antes de determinar a mediana. Vamos a mais algumas considerações. Acompanhe. Então, para calcular a mediana, nós temos ainda que considerar dois casos. Primeiro, quantidade ímpar de valores no conjunto e segundo, quantidade par de valores no conjunto. Os modos de determinar a mediana, esses modos são diferentes. Vamos fazer isso por meio de um exemplo. Eu trago dois conjuntos, o conjunto do x e o conjunto do y. Perceba que o conjunto do x, ele possui 8 números, 8 elementos, e o conjunto do y possui 7. Então, um possui uma quantidade par e o outro conjunto uma quantidade ímpar. Vamos começar pelo mais fácil, quantidade ímpar de elementos. Se você tiver um conjunto com uma quantidade ímpar de elementos, a mediana será o termo central. E como que eu determino esse termo central? Bom, nós temos 7 dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer 7 dividido por 2 é igual a 3,5. O maior número inteiro, depois do 3,5, o próximo número inteiro é o 4. Então, a mediana estará na quarta posição. 543. Então, 543 é a mediana ou o valor mediano para esse conjunto de dados. Esses dados já estão organizados em rol. Agora vamos pensar no conjunto X, que possui uma quantidade par de elementos. Quantos elementos possui? 8. Então, como que eu determino a mediana? Eu preciso considerar os dois termos centrais. E eu determino os dois termos centrais do seguinte modo. Nós temos 8 dados, então eu faço 8 dividido por 2 é igual a 4. Então eu considero o quarto termo e o próximo, no nosso caso, o quinto. Qual é o termo, o quarto termo e o quinto termo? O quarto termo é o 144 e o quinto é o 148. Tá, o que eu faço com eles agora? Faço a média, determino a média. 144 mais 148 dividido por 2. 144 mais 148 dividido por 2, 146. Então, essa é a mediana para o conjunto X, com uma quantidade par de elementos. Então, sobre a mediana, o que eu tenho para dizer? Para reforçar que para determinar a mediana, você deve levar em consideração duas coisas. Primeira, conjunto estar organizado em rol, ordem crescente ou decrescente. Segundo, se o conjunto possuir uma quantidade par de elementos, determine a média aritmética dos dois centrais. Se tiver uma quantidade ímpar, o termo central será aquele que já divide o conjunto em duas partes iguais. Bom, vamos agora falar da terceira medida de tendência central, que é a moda. Acompanhe. A moda, simbolizada por MO, é o valor com maior frequência em um conjunto de dados. Um conjunto ele pode ser amodal, não possuir moda, bimodal, possui 2 modas, trimodal, 3 modas, multimodal, possui 4 ou mais modas. Para a moda, para você não se esquecer, você pode fazer a referência à própria ideia de moda do senso comum. O que é moda? O que significa quando nós dizemos que uma determinada roupa está na moda? Um determinado corte de cabelo está na moda? Que muitas pessoas estão usando. Ocorre com bastante frequência. Na estatística, a ideia é a mesma. A moda para um conjunto de dados, e aí pode ser tanto quantitativo como qualitativo,
é o termo que mais se repete, que mais aparece. Acompanhe no quadro um exemplo. Qual a moda para o conjunto de dados referentes à variável cor dos olhos? Então, nós temos que para a cor azul, uma pessoa. Castanho, 7. Preto, 2 pessoas. E verde, 4 pessoas. O que mais apareceu? Castanhos. Por isso, é a moda do nosso conjunto. Bom, então, pensando nessas 3 medidas de tendência central, é que nós já podemos resolver a terceira situação problema. Acompanhe. Então, para a variável A, qual que é a variável A? A variável A é a idade. Vamos resumir o conjunto de dados para a variável idade por meio da média aritmética e da mediana. Então, o que eu faço? Acompanhe na câmera de documentos. Eu tenho o conjunto de dados. Eu vou olhar os dados coletados para a idade. A idade é a primeira coluna, variável A. Então, nós vamos somar todos os valores e dividir por 20. Por quê? Porque são 20 valores. Acompanhe no quadro novamente. Então, nós vamos somar os 20 valores e depois nós vamos dividir por 20. A soma resulta em 779. Isso dividido por 20, 38,95 ou aproximadamente 39. Agora, a mediana para esse conjunto de dados. Como são 20 dados, eu divido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Então, eu vou considerar o 10º termo e o 11º. Quem é o 10º termo? E lembre-se que a mediana, os dados precisam estar organizados em rol antes de determinar. Então, o 10º termo é o 37, o 11º o 39. 37 mais 39 dividido por 2, 38. Então, 38 é a idade mediana. Agora, a variável D. O que é a variável D? É o sexo. É uma variável qualitativa. Para variáveis qualitativas, só existe uma possibilidade de medida de tendência central nos casos vistos, que é a moda. Eu não consigo calcular a mediana nem a média aritmética para uma variável qualitativa. Então, eu uso a moda. Para o sexo, o que mais apareceu? Mais homens ou mais mulheres? Mais homens. Por isso, a moda para essa variável é masculino, ou M de masculino. E assim, então, nós resolvemos a terceira situação problema e eu convido você agora a acompanhar a quarta situação problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Acompanhe comigo no quadro a quarta situação problema. Precisamos decidir se a média é adequada para resumir os dados referentes aos funcionários da empresa M e quantificar a variabilidade de cada conjunto de dados. Bom, vamos tratar então da dispersão de um conjunto de dados. A dispersão de um conjunto de dados refere-se a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central. No nosso caso, será a média. Essa será a nossa referência. Então, qual que é a ideia agora nesse quarto momento? A ideia é, nós já sabemos calcular a média de um conjunto de dados. Então, nós precisamos verificar agora se essa média ela é representativa. Será que ela de fato representa todo o conjunto? Ou será que os dados estão muito longe dessa média? Nós precisamos decidir isso. Então, vamos tratar das medidas de dispersão. Acompanhe comigo no quadro as duas que nós iremos tratar nesse quarto momento. Então, nós vamos falar da variância e do desvio padrão.
A variância, simbolizada por VAR, é uma medida de dispersão calculada por meio da média aritmética dos quadrados dos desvios. E aqui eu trago a fórmula. Vamos tratar de um exemplo logo em seguida para que você entenda a aplicação da fórmula, entenda o próprio conceito da variância. E o desvio padrão, o que que é? Desvio padrão, simbolizado por dp, é uma medida de dispersão definida como a raiz quadrada da variância. Então, se você já sabe determinar a variância, o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Vamos entender isso por meio de um exemplo. Acredito que facilite um pouco o entendimento. Então, eu tenho aqui 5 dados, um conjunto formado por 5 dados. 86, 88, 90, 92 e 94. Vamos começar calculando a variância. Preste atenção nos passos. Não fique decorando, memorizando fórmula. A ideia é que você entenda os caminhos a serem percorridos. Então, o primeiro caminho é calcular a média aritmética desse conjunto de dados. Então, nós vamos somar os valores. 86 mais 88, mais 90, mais 92, mais 94. A soma dá 450. A média aritmética eu preciso dividir a soma pelo número de dados. São 5 dados. Então, a média é 90. Esse é o primeiro passo, calcular a média aritmética. Segundo passo, você vai considerar cada valor do conjunto e subtrair a média. E depois, elevar ao quadrado. Então, vamos fazer isso. 88 menos a média ao quadrado. 90 menos a média ao quadrado. 92 menos a média ao quadrado. 94 menos a média ao quadrado. Agora vamos às operações básicas. Vamos resolver essas expressões numéricas. 86 menos 90, menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. 88 menos 90, menos 2. Ao quadrado, 4. 90 menos 90, 0. 0 ao quadrado, 0. 92 menos 90, 2. 2 ao quadrado, 4. 94 menos 90, 4. 4 ao quadrado, 16. Feito isso, agora nós vamos calcular a média desses valores. Então, nós fazemos 16 mais 4 mais 0 mais 4 mais 16. Dividido pelo número de dados, são 5. 16 mais 4, 20. Mais 4, 24. Mais 16, 40. 40 dividido por 5 igual a 8. Esse 8 é a nossa variância. Ah, eu quero o desvio padrão. Bom, se eu quero o desvio padrão, é só extrair a raiz quadrada desse 8, dessa variância, que é aproximadamente 2,83. Bom, esse é o nosso desvio padrão e a nossa variância populacionais. Alguns me perguntam sobre a fórmula que tem o n-1 no denominador para a variância. A fórmula dada por nós utilizamos a fórmula com n-1 no denominador quando tratarmos de dados amostrais. Se você estiver lidando com dados amostrais da amostra, então a fórmula tem que ter o n-1 no denominador. Você tem que dividir, fazer a divisão da variância sempre pelo número de dados menos 1. Então, no nosso caso, se fosse amostral, seria dividido por 4 ao invés de 5. Essa é a diferença. Bom, tratamos então do desvio padrão e da variância. Vamos agora pensar na resolução da situação problema 4, mas para isso, ainda precisamos compreender melhor de que modo que vamos identificar a
dispersão do conjunto em relação à média, dispersão dos dados em relação à média. Nós precisamos de um outro conceito, que é o conceito de coeficiente de variação. Acompanhe comigo no quadro. O coeficiente de variação, simbolizado por CV, é uma medida de dispersão definida como a razão entre o desvio padrão e a média de um conjunto de dados. Então, eu trago a fórmula do coeficiente de variação. Para você determinar o coeficiente de variação, o que você faz? Desvio padrão dividido pela média. Você vai encontrar um número decimal, multiplicando por 100%, tem o valor percentual. Bom, o que eu faço com o resultado do coeficiente de variação? Por meio do resultado do coeficiente de variação, você irá classificar o seu conjunto de dados. Se o coeficiente de variação for um número menor ou igual a 15%, o conjunto ele é classificado em baixa dispersão. Se o coeficiente de variação for um número maior que 15% e menor que 30%, então o conjunto possui média dispersão. Agora, se for maior ou igual a 30%, então o conjunto possui alta dispersão. O ideal é que o conjunto tenha baixa dispersão, pois assim os dados estão próximos da média. Então a média é representativa. Agora sim, vamos à resolução da situação problema 4. Então, consideraremos a média representativa de um conjunto de dados quando tiver baixa dispersão. Então, lembre-se, baixa dispersão, o coeficiente de variação precisa ser menor ou igual a 15%. As medidas de posição, média, moda, mediana, são ferramentas que devem ser utilizadas em conjunto com as medidas de dispersão, pois se um conjunto possui alta variabilidade, pouca informação será fornecida por uma medida pontual. Isso quer dizer que não basta calcular a média para representar um conjunto de dados. Você precisa também analisar as medidas de dispersão para determinar se essa média ela é representativa ou não. Vamos pensar na variável idade. Bom, a média para a variável idade nós já vimos, 38,95. A variável B, peso. A média, 76,05. E vamos tratar da variável C, altura. Média das alturas, 172,85 centímetros. Como eu cheguei nesses valores, professor? Por meio da tabela de dados amostrais. Então, eu somo todas as idades, divido por 20. Somo todos os pesos, divido por 20. Somo todas as alturas e divido por 20. Bom, então, para o coeficiente de variação, a gente precisa da média e do desvio padrão. Eu já tenho o desvio padrão para a idade. Desvio padrão é 11,7. Como eu cheguei nesse 11,7? Bom, é importante que você retome os passos para determinar o desvio padrão para esse conjunto de dados. E aí aplique para a nossa tabela. Continue acompanhando no quadro. Para a variável B, peso. Desvio padrão também é 11,7. E para a variável C, altura, o desvio padrão é 7,8. Bom, então eu tomei esses desvios padrões, eu dividi pela média aritmética, cada um desses valores. Então, 11,7 dividido por 38,95 é aproximadamente 30%. Para a variável peso, 11,7, desvio padrão, dividido pela média, 76,05, coeficiente de variação deu 15,4%. E para a variável altura, dividimos 7,8 por 172,85,
resultando em 4,5%. O que é o ideal? O que nós queremos? Que dê baixa dispersão. Para dar baixa dispersão, o coeficiente de variação ele precisa ser menor ou igual a 15%. E isso só ocorre na variável C. Então, só a variável altura, considerando essas três, possui baixa dispersão. O primeiro possui alta dispersão, o segundo possui média dispersão e o terceiro, baixa dispersão, que é o que nós queremos. Então, a média, ela só é representativa para a variável C, para a variável estatura. Nos outros casos, a média ela não é representativa. Então, uma possibilidade seria representar essas variáveis graficamente ou por meio de uma tabela, mas a média não é representativa, como nós vimos por meio do coeficiente de variação. Assim, nós resolvemos a quarta situação problema e eu convido você agora a uma nova situação. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Vamos conhecer agora uma nova situação. Acompanhe. Uma pesquisa de mercado obteve os seguintes dados relativos aos preços de um determinado produto. Então, nós temos 2,35, 2,35, 2,40, 2,40, 2,40 e 2,55. A média, ela é adequada para resumir os dados referentes aos preços coletados? Bom, então nós precisamos decidir se a média ela é representativa para esse conjunto de dados. Então eu tenho um conjunto de dados, preciso determinar a média e verificar se essa média ela é representativa, se ela representa o todo. Como que eu faço isso mesmo, professor? Bom, nós vamos calcular a média e depois o coeficiente de variação. Lembrando que o coeficiente de variação ele é dado por meio da divisão entre o desvio padrão e a média aritmética. Então, nós precisamos determinar o desvio padrão para o cálculo do coeficiente de variação. Acompanhe comigo no quadro a média aritmética. Então, manualmente, por meio da fórmula, como nós vimos anteriormente, a média é a soma de todos os valores dividido pelo número de valores. Então, 2,35 mais 2,35 mais 2,40 mais 2,40 mais 2,40 mais 2,55. São 6 dados, então eu divido por 6 a soma. A soma dá 14,45, dividido por 6, aproximadamente 2,41. Nós já temos então a média. Nós temos que o preço médio do produto é de R$ 2,41. Agora, para determinarmos o coeficiente de variação, vamos determinar de um modo diferente. Nós já fizemos manualmente. Vamos agora utilizar a calculadora científica para dar a você mais uma ferramenta, mais uma possibilidade para o cálculo, que de algum modo facilita. Veja, facilita, mas não deve substituir a sua compreensão do conceito. A interpretação ela é dada por você. Então, acompanhe comigo no quadro alguns passos a serem seguidos. Então, nós vamos calcular o desvio padrão utilizando a calculadora científica. E aí nós vamos começar ativando o modo estatístico. Como que eu ativo o modo estatístico? Mod, escolha a opção 2. Depois, nós vamos inserir os dados na memória da calculadora. Como que eu insiro? Digito o valor, M+. Faço isso até inserir todos os dados na memória.
Depois que eu terminei de inserir, terceiro passo, calcular as medidas. Eu vou digitar Shift e depois 2. Serão apresentadas essas opções. A opção 1 é média aritmética. A opção 2, desvio padrão populacional. E a opção 3, desvio padrão amostral. Lembrando que eu uso o desvio padrão populacional quando os meus dados são da população, são provenientes da população, ou seja, todo. Quando eu trabalho com uma amostra, eu preciso então calcular o desvio padrão amostral. Ah, eu quero a variância. Não temos essa opção, a variância. Mas, tendo o desvio padrão, é só elevar ao quadrado que você descobre a variância, que você obtém a variância. Então, vamos aplicar essas ideias à nossa situação. Acompanhe na câmera de documentos. Bom, então aqui nós temos a calculadora científica, a Cássio. Caso você tenha uma calculadora diferente, é importante que você se atente para os passos a serem seguidos na sua calculadora. A HP, por exemplo, ou a calculadora financeira, ela não tem muitas funcionalidades voltadas para a estatística. Ela é uma calculadora financeira. Você irá utilizar as funcionalidades que são mais pensadas na matemática financeira. Essa calculadora Cássio é uma calculadora que é de fácil acesso, fácil aquisição, e tem as funcionalidades também que permitem aplicarmos diferentes conceitos da estatística, dos métodos quantitativos, da estatística econômica. Então, vamos tratar dos conceitos por meio dessa calculadora. Eu sempre começo limpando a memória da calculadora, para que os dados já inseridos na memória não interfiram. Como que eu limpo a memória? Shift, Mod, 3. Faço um reset. Limpei a memória da calculadora. Agora, eu vou ativar o modo estatístico. Como eu apresentei anteriormente, Mod, escolha a opção 2. Pronto. Agora, vamos inserir os dados na memória. Quais eram os dados? 2.35, então 2.35 M+, 2.35 M+, 2.40 M+, 2.40 M+. Perceba que do lado direito aparece o número que indica a quantidade de dados que você já inseriu. Então, até agora, nós inserimos 4 dados. Mais um 2,40, então o quinto dado, e por fim o 2,55. Aqui o C0 a mais que eu coloquei não interfere. Então, sexto dado, mas é 2,55. Então, vou limpar aqui a memória e começar a registrar novamente. Mod 2, para que você não confunda. Então, 2.35 M+, 2.35 M+, 2.40 M+, 2.40 M+, 2.40 M+, 2.55 M+. 6 dados registrados na memória da calculadora. Agora, Shift 2, vejam que são apresentadas as opções 1, 2 e 3. 1, média aritmética. 2, desvio padrão populacional. E 3, desvio padrão amostral. Vamos calcular a média só para que você confirme o resultado feito à mão. Então, 1 igual. Veja, aproximadamente 2.41. Então, como nós determinamos por meio dos cálculos manuais. Desvio padrão amostral ou desvio padrão populacional. No nosso caso, o desvio padrão ele é populacional, pois eu determinei todos os preços do produto. Então, Shift 2, vou escolher a opção 2, desvio padrão populacional, igual. Vamos considerar aproximadamente 0,067, o nosso desvio padrão populacional. Então, veja, eu tenho o desvio padrão populacional e eu tenho a média aritmética. Se eu tenho esses dois valores, então divido um pelo outro, desvio padrão populacional pela média, e encontro o coeficiente de variação e depois interpreto. Acompanhe na câmera de documentos novamente. Então, vamos à divisão. 0,067 dividido por 2,41. Coeficiente de variação, vamos considerar aproximadamente 0,0278.
ou eu já multiplico aqui por 100%, por 100, para ter a representação percentual. Aproximadamente 2,78. Então, o coeficiente de variação, ele é aproximadamente 2,78. Por meio daquela tabela de classificação que nós vimos, esse coeficiente de variação ele é menor que 15%, logo, o conjunto de dados ele é classificado em baixa dispersão, que é o que nós queremos. Se tem baixa dispersão, então a média ela é de fato representativa. E assim, então, nós resolvemos essa nova situação. E agora, eu vou deixar um momento para que você encaminhe as suas dúvidas, as suas perguntas a respeito dos conceitos tratados até o momento. Logo eu retorno. Bom, entre os questionamentos encaminhados, nós temos um em relação ao x da fórmula da variância. O que é o x da fórmula da variância? Aquele x, o primeiro, indica cada um dos dados do seu conjunto, como eu fiz depois no exemplo. Então, eu fiz um dado do conjunto menos a média. Então, na fórmula, o que nós temos? X menos o x com a barrinha. Isso quer dizer o quê? Que você vai pegar o valor um determinado valor do conjunto, subtrair a média e depois elevar ao quadrado. E depois dividir por n, pelo número de dados, se se os seus dados forem da população, ou dividir por n menos 1, se os dados forem da amostra. Bom, uma outra questão levantada é com relação ao coeficiente de variação usar o 90 ou o 8. Quando eu calculei o 90 e o 8 na situação problema, esses valores eram do nosso exemplo. Para aquele exemplo, eu não calculei o coeficiente de variação. Eu determinei apenas o desvio padrão e a variância. Primeiro a variância, usando o 90, que era a média, e depois usando a variância, né, por meio da variância, nós extraímos a raiz quadrada para determinarmos o desvio padrão. Não determinamos o coeficiente de variação considerando esses valores. O coeficiente de variação era uma outra situação. Uma outra questão levantada é com relação ao uso das fórmulas ou uso da calculadora. A calculadora, ela é permitida, a calculadora científica, a HP, a financeira. Eu trato da calculadora científica porque ela possui mais funcionalidades voltadas para o estudo estatístico, diferente da calculadora financeira ou da HP, que são mais voltadas para a matemática financeira. Então, é uma questão realmente de funcionalidades. Muitas das funcionalidades da científica não são possíveis na HP ou na financeira, como, por exemplo, o cálculo da variância ou do desvio padrão. Bom, você pode assistir a aula em diferentes momentos, pausando com cuidado. É claro que nós tratamos ao longo da aula de diferentes conceitos, mas você pode depois voltar com calma, estudar, pausando, né, entendendo o passo a passo, com calma, com cuidado.
com relação às fórmulas, serão disponibilizadas as fórmulas, aquelas que forem realmente necessárias para o cálculo da questão. Então, a ideia não é que você memorize fórmulas. As mais complexas, elas irão compor a questão ou a prova, constará no formulário da sua prova. Eu agradeço a sua participação ao longo desta aula e até a próxima.